A paz de Deus, meus queridos. Hoje nós vamos falar das consequências das suas escolhas. E vamos orar a Deus também para que você viva o para quê e pare de viver o porquê. Você vai entender a diferença dessas coisas. Tudo que for falado aqui é referente ao propósito de Deus. Tudo o que Deus faz, vou repetir, tudo o que Deus faz tem um propósito. Irmão Marcos, estou orando, estou jejuando, estou buscando, estou vivendo a vontade de Deus, estou fugindo do pecado, mas estou passando por uma situação delicada, por uma situação difícil. Vamos lembrar de Jó, o que aconteceu, o sofrimento que ele passou e depois o que aconteceu com Jó. Jó foi abençoado. O que aconteceu com José do Egito? O sofrimento que ele passou. E depois ele veio ser governador do Egito. O que aconteceu com Jesus? E depois ele ressuscitou. Depois de um sofrimento terrível, ele ressuscitou. Ele não só venceu, mas nos deu a vitória. Nos dois homens que eu falei, e em Jesus, se nós olharmos, vamos ver que não havia nada que os condenasse, não havia nada que, enfim, nenhuma escolha deles que os fizeram passar pelo que eles passaram. Mas havia um propósito de Deus ali. E é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes há tão somente o propósito de Deus naquilo que está acontecendo. E não existe explicação, não existe porquê. A gente vai entender só lá na frente o para quê. Mas muitas vezes existe explicação para algumas coisas que estão acontecendo. E essa explicação está nas escolhas que nós decidimos tomar. Nas atitudes, nas decisões, nos atos, nas omissões que nós escolhemos, que nós decidimos tomar. No texto que vai ser passado logo em seguida, nós vamos ver isso. Vamos ver que Deus ele é justo, tão justo, que Ele vai permitir você colher exatamente o que você plantou. Ou seja, você vai gozar daquilo que você escolheu em atitudes passadas, em decisões, em atos, em ações que você escolheu. Muitas vezes pode ser bom ou pode ser ruim. Tudo vai depender da sua escolha. Então a gente tem que parar de muitas vezes ficar perguntando: ai meu Deus, por que disso? Ai meu Deus, por que daquilo? E começar a viver para quê? Porque muitas vezes soa como falta de fé, soa como ansiedade. Queremos descobrir o porquê que está acontecendo aquilo. E sabe por que Deus não te revela? Porque nós somos pequeninos, somos homens, mulheres de Deus,
cujos quais, se Deus explicar o porquê que está acontecendo aquilo, a direção que a gente tomar não vai ser a mesma. E a lição que a gente tomaria seguindo esse caminho, a gente não vai viver, a gente não vai aprender, a gente não vai absorver. Entende? Então Deus não revela muitas vezes os porquês, para que lá na frente a gente venha entender o para quê que a gente passou por aqui. Deus é soberano. Ele não precisa se explicar para você. Ele não precisa te responder os seus porquês. Ele tudo pode, ele faz conforme ele quer. E tudo, e muitas vezes, tudo é baseado nas suas escolhas. Lembre-se, você vai colher exatamente o que você plantou. Então, viva pela fé. Comece a viver pelo para quê. Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Os castigos da desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas, enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído.